Você está carregando um peso hoje. Pode ser uma doença que não melhora apesar das orações e tratamentos. Um problema financeiro que parece completamente sem saída humana. Uma família que está se desfazendo e você não sabe como segurar. Um medo que não te deixa dormir nem descansar de verdade. Eu vim falar com você sobre o Salmo 91, o salmo que Deus colocou no coração de quem escreveu, para que chegasse até você hoje. E eu preciso, com toda sinceridade, que você fique até o final deste vídeo, porque a oração mais poderosa deste vídeo, a que vai tocar exatamente onde você está ferido, está no último bloco. Então, antes de começar, escreve aqui embaixo o seu primeiro nome e a frase. Escreve seu nome. O meu milagre vai chegar hoje. Escreve agora. Isso vai te encorajar a acreditar durante toda a oração. Curta, se inscreva, comenta seu nome. Pois meu milagre vai chegar hoje. Se você está entrando aqui pela primeira vez, bem-vindo. Aqui a gente não fala de religião. A gente fala da palavra do Senhor. E a gente ora junto. Já somos dezenas de milhares de pessoas em todo o Brasil e em Portugal que param tudo e se reúnem todo dia aqui neste canal para orar juntos. E eu recebo testemunhos todos os dias nos comentários e nas mensagens, de curas que os médicos não esperavam, de restaurações de casamentos, de livramentos espirituais, porque a oração muda tudo. Hoje nós vamos orar o Salmo 91 completo, os 16 versículos, um por um. Eu vou orar com você por cada área da sua vida: saúde, família, finanças, proteção, livramento. Não saia antes do final. A bênção mais completa está no último bloco. Você vai entender quando chegar lá. Envie essa oração para seus contatos agora. MT 21:22. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34:18. Talvez você tenha passado por abandono, seja por um amigo, um parceiro, um familiar. Talvez você tenha sido traído por quem você amava. Talvez você esteja em luto, sentindo como se um pedaço tivesse sido arrancado de você. Talvez você esteja com uma doença, ou numa situação financeira que parece sem saída. Independente da sua dor, você não está sozinho. A Bíblia está completamente cheia de pessoas que estiveram exatamente onde você está hoje. Gideão, o menor e o mais inseguro da sua família, completamente desanimado e sem esperança, porque tudo ao seu redor estava devastado. Então o anjo do Senhor apareceu para ele e disse sem hesitação: Homem valente, o Senhor está contigo. Gideão não se sentia valente, mas Deus já via quem ele seria. Josué, que acabara de perder Moisés, o maior líder que Israel conhecera. E nos primeiros versículos de Josué, o próprio Senhor disse para ele: seja forte e corajoso, não temas. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Paulo, no final da vida, preso em Roma e sendo levado para o julgamento final. E nessa hora de máximo desânimo, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, tenha coragem. Você vai testemunhar do meu nome em Roma. E o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, também teve o coração partido várias vezes. Quando seu filho Absalão morreu, mesmo depois de traição e perseguição, Davi chorou tanto que quis morrer em seu lugar. Esse é o amor que conhece a dor, e que mesmo na dor, se volta para o Senhor. Davi disse no Salmo 147, somente o Senhor é capaz de curar um coração quebrantado e curar suas feridas. Só Ele. Não o tempo que passa e esquece. Não o álcool que anestesia, mas não cura. Não as horas na academia que cansam o corpo, mas não tocam a alma. Não o trabalho que anestesia. Só Deus pode curar de verdade, nas raízes, nas camadas mais profundas do ser, para sempre. Senhor,
Eu te apresento agora cada coração partido que está aqui. Cada pessoa que chegou com uma dor que não consegue nomear, com uma mágoa que não passa, com um vazio que nenhuma coisa preencheu. Tu prometeste que estás perto do coração quebrantado, não depois que sarar, agora, enquanto está quebrado. Então, entra agora, na dor que ainda está fresca, na ferida que ainda não cicatrizou, no luto que ainda está presente, e ensina-nos a perdoar, porque muitos aqui estão tomando veneno e esperando que quem os feriu morra. Mas esse veneno está matando quem o carrega. Libera o perdão em nós, não o perdão que finge que não dói, o perdão que diz, eu entrego isso a ti, e tu fazes justiça, e eu fico livre. Cura o coração quebrantado, restaura o espírito abatido e converte até a dor em propósito, porque com Deus nada é desperdiçado, nem o sofrimento, nem as lágrimas, nem os anos difíceis. Tudo coopera para o bem de quem o ama. Em nome de Jesus. Amém. Agora que o coração foi apresentado ao Senhor, vamos orar o Salmo 91. Cada versículo vai cobrir uma área específica da sua vida. Não saia antes do final. A oração mais poderosa está no último bloco. Envie essa oração para quem está com o coração partido hoje. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmo 91, 2. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, não diz que você vai escapar dos problemas da vida. Ele diz que você vai habitar num lugar completamente seguro dentro deles, debaixo da sombra de Deus. Refúgio é o lugar para quem está sendo perseguido e precisa de abrigo urgente. Fortaleza é a estrutura inabalável para quem está sendo atacado de todos os lados. E Deus é perfeitamente as duas coisas ao mesmo tempo. E quando você confessa, Tu és o meu Deus, você ativa a proteção que está descrita neste salmo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora. Não porque nos sentimos dignos, mas porque Tu és o nosso refúgio. E o refúgio está aberto para os que fogem. Hoje eu confesso, Tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, e eu confio em Ti. Não nas minhas forças, não nas minhas conquistas, não no que tenho acumulado, em Ti. E porque confio em Ti, eu posso descansar, mesmo com o problema ainda presente, mesmo com a situação ainda sem resposta. O descanso não vem da solução, vem de saber em quem confio. Senhor, há pessoas aqui hoje que não conseguem dormir de noite, que acordam com o coração apertado, que carregam um peso que não é delas para carregar. Toca nessas pessoas agora, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente delas em Cristo Jesus. Que a sombra do Todo-Poderoso seja o lugar onde elas descansam hoje, em nome de Jesus. Amém. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmo 91, 3, 4. Um laço é uma armadilha invisível. O pássaro não a vê antes de cair. O diabo coloca laços no caminho, todos os dias. Laços de tentação, laços de relacionamentos errados. Laços de palavras que entram pelos ouvidos e envenenam. Laços de pensamentos que chegam à noite. Mas a promessa do Salmo 91 é esta: Deus te livra do laço antes de você cair. Não depois, antes. Como uma águia que cobre os filhotes com as asas, Deus cobre você com a sua proteção. E a sua fidelidade é o escudo, não a sua perfeição, a fidelidade dele. Senhor meu Deus, eu te peço livramento de todo o laço que foi preparado contra mim. Livra-me do laço da tentação. Aquelas situações onde eu sei que deveria me afastar, mas algo me puxa de volta.
Pelo poder do teu nome, esse laço é cortado. Livra-me do laço dos relacionamentos errados, das pessoas que chegam com aparência de amizade, mas que têm agenda contrária à minha bênção. Dá-me discernimento para identificar e me afastar. Livra-me do laço dos pensamentos de morte. Todo pensamento que diz que não tem saída. Todo pensamento que diz que a vida não vale. Isso não vem de Deus. E em nome de Jesus, é silenciado agora. Livra-me do laço do veneno mortal, palavras de maldição faladas contra mim, inveja que opera no espiritual, feitiço ou conjuro dirigido à minha vida. O escudo da fidelidade de Deus neutraliza tudo isso. Cobre-me com as tuas penas, que eu encontre refúgio sob as tuas asas, não como bicho ferido, como filho que corre para o Pai. Em nome de Jesus. Amém. Envie essa oração para seus contatos. Alguém precisa desse livramento. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Salmo 91, 5, 6. Davi era guerreiro. Ele sabia o que era acordar sobressaltado às 3 da manhã. Sabia o que era receber uma notícia ruim no meio do dia. E mesmo assim ele disse, não temerei, não porque os perigos não existiam, mas porque ele sabia quem estava com ele. O pavor da noite, o medo que ataca quando tudo fica quieto, a flecha de dia, o ataque que vem sem aviso quando você está ocupado, a praga do meio-dia, o problema que explode quando menos espera. Deus cobre os 3 turnos, não há hora em que Ele não está de plantão. Senhor, eu decreto sobre a minha vida, não temerei. Não temerei o pavor da noite, as horas de insônia onde os pensamentos atacam, o coração que acelera às 3 da manhã sem razão aparente, o medo que não consegue ser nomeado. Em nome de Jesus, eu não temerei. Não temerei a flecha que voa de dia, a notícia ruim que pode chegar, o resultado de exame que ainda não veio, o telefonema que pode mudar tudo. Em nome de Jesus, eu não temerei. Não temerei a praga que devasta, a crise que pode vir de fora, a doença que o inimigo quer trazer, a destruição que parece inevitável. Em nome de Jesus, eu não temerei. Senhor, eu oro especialmente agora por quem está com ansiedade, por quem não consegue dormir, por quem está com medo do amanhã. Entra nesse quarto de madrugada, faz o coração desacelerar, traz o teu shalom, a paz que é completa, não a ausência de problemas, a certeza de que quem governa os problemas está contigo. Em nome de Jesus. Amém. Estamos na metade do Salmo. Fique aqui. Os próximos versículos têm as promessas mais específicas de toda a Bíblia sobre proteção sobrenatural. Curte. Se essa oração está tocando no seu coração, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Salmo 91, 7 e 8. Esse versículo tem uma condição que muitos esquecem. Ele está inserido dentro de um contexto, quem habita no abrigo do Altíssimo. A promessa não é para qualquer pessoa, é para quem está na presença de Deus. Quando você se afasta, você perde o cobertor. A proteção está ligada à proximidade. Hoje eu vi ao meu redor pessoas sendo derrubadas, doenças, crises, famílias destruídas, e me pergunto, por que alguns são atingidos e outros não? A resposta está aqui no Salmo 91. Não é sorte, é cobertura. Senhor, eu me coloco agora no abrigo do Altíssimo. Não sairei de debaixo da tua cobertura. Que 1000 caiam à minha esquerda, eu permaneço. Que 10.000 caiam à minha direita, eu permaneço. Porque não estou em pé pela minha força, estou de pé pela tua proteção. Senhor, eu oro agora por quem está se sentindo rodeado de destruição, que vê ao redor pessoas sendo atingidas e tem medo de ser o próximo. A resposta não é olhar para os que caem, é olhar para ti, porque quem fixa os olhos em ti permanece.
Eu decreto proteção sobre esta família, que o inimigo não tenha acesso ao que Deus cobriu, que o que foi selado pelo sangue de Jesus permaneça intacto, em nome de Jesus. Amém. Envie essa oração para seus contatos. Alguém precisa dessa cobertura. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Salmo 91, 9 e 10. Como reconciliar isso com a realidade? Com cristãos que adoecem, perdem empregos, sofrem, a chave está no SE. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, é uma escolha diária, é uma declaração consciente, é um ato de fé que precisa ser renovado todo dia. E quando você faz isso, Deus não promete vida sem problemas. Ele promete que o mal não te atingirá, que desgraça não chegará na tua tenda. Tenda aqui é o lugar onde você e sua família habitam, é o espaço sagrado do seu lar. Senhor, eu faço do Altíssimo o meu refúgio. Hoje, neste momento, não ontem, hoje, e com base nessa escolha, eu decreto sobre a minha vida e sobre a minha casa: nenhum mal me atingirá. Desgraça alguma chegará à minha tenda. Eu cobro de sangue de Jesus a entrada da minha casa, as paredes, o teto, o chão, cada cômodo coberto, cada pessoa que mora aqui coberta. Que nenhum espírito de doença entre, que nenhum espírito de destruição entre, que nenhum espírito de divisão entre. A minha tenda é território de Deus, e o inimigo não tem chave para este lugar, porque o Senhor é o guardião desta casa. Em nome de Jesus, amém. Senhor, oro por quem está em casa dividida, que ama a Deus, mas vive com alguém que ainda não o conhece. Que a vida dessa pessoa seja pregação poderosa, que o amor que não se explica humanamente abra corações, e que em breve toda aquela casa sirva ao Senhor. Estamos chegando nos versículos mais poderosos. Os anjos vêm no próximo bloco. Não saia, curta e comenta. Minha casa é território de Deus. Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Salmo 91, 11, 13. Deus não apenas cuida de você indiretamente, ele dá ordens aos anjos a seu respeito. Ordens específicas, personalizadas, com o seu nome. No Getsemane, no momento mais difícil da vida de Jesus, a Bíblia diz que um anjo veio e o fortaleceu. Os discípulos estavam dormindo, mas o anjo não. O anjo estava de plantão. Da mesma forma, quando você está no seu Getsemane, quando a batalha parece insuportável, os anjos estão com ordens, não para tirar você do processo, para te segurar pela mão dentro dele. Senhor, obrigado por enviar os teus anjos, com ordens a meu respeito, com o meu nome na missão deles. Eu creio que neste momento, enquanto oro, os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, guardando, protegendo, fortalecendo. Para os que estão no seu Getsemane agora, para os que estão numa batalha tão pesada que o corpo já deu sinais de cansaço, eu peço que os teus anjos venham agora. Que fortaleçam como fortaleceram a Jesus, que segurem pela mão como a promessa diz. E eu decreto: pisarei sobre o leão, pisarei sobre a cobra. Todo inimigo espiritual que se levantou está debaixo dos meus pés, porque os anjos têm ordens, e eu tenho a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A proteção do Salmo 91 não é só para você. Ela se estende quando você intercede para a sua família inteira. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa declaração de Josué é uma das mais poderosas da Bíblia. Não eu espero que minha casa sirva ao Senhor. Não eu vou tentar. Quanto a mim e a minha casa, serviremos. Decreto familiar, declaração de cobertura, oração de intercessão pela família, Senhor.
quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu decreto isso sobre a minha linhagem, sobre meus filhos e sobre os filhos dos meus filhos. Senhor, eu oro pelo meu cônjuge, que a pressão do dia não construa muros entre nós, que a comunicação flua com graça, que o amor que nos uniu seja renovado hoje, que o inimigo não use o cansaço para criar distância. Senhor, eu oro pelos meus filhos, onde eu não puder estar, tu estejas, na escola, no trabalho, nas redes sociais, nos relacionamentos que eu não vejo, que os anjos com ordem sobre eles estejam em posição. Para o filho que está rebelde agora, que o amor de Deus o alcance por caminhos que eu não vejo, que o coração dele amoleça, que ele encontre o caminho de volta, porque enquanto ele estava longe, o pai estava olhando. Como o pai do filho pródigo, que correu ao ver de longe. Para o filho que está longe, que a distância física não seja distância espiritual. Que Deus o cubra onde eu não consigo chegar. Senhor, eu oro pelos meus pais. Que a honra que devo a eles produza bênção na minha vida. Que onde eles precisam de cuidado, Deus proveja o que eu não tenho como prover. Senhor, eu oro por casamentos que estão sob ataque, por famílias que estão se desfazendo, por pessoas aqui que estão num relacionamento difícil e não sabem se aguentam mais. Entra nesse casamento. Faz o que só tu podes fazer, porque tu unes o que o homem separa e curas o que o tempo não alcança. Salmo 128, 3 diz: tua esposa será como videira frutífera nos lados de tua casa, teus filhos como plantas de oliveira em redor de tua mesa. Eu reclamo essa promessa. Videira que produz, oliveiras que crescem, família unida pela graça de Deus. Please, Lord, em nome hear de my Jesus. prayer. Amém. Grant me peace Envie and essa oração comfort para in this cada membro difficult da sua time. família agora, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Jeová Rafa, o Senhor que sara, não que pode sarar, não que às vezes sara, que sara. É parte de quem Deus é. Ele não pode negar a sua natureza. Isaías 53, 5 declara: pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa palavra está no passado. Fomos sarados. Não vamos ser. Já fomos. A cura foi comprada na cruz. O preço foi pago. O que falta é a manifestação. Oração de cura. Senhor, eu apresento a Ti agora cada pessoa doente, com nome, com diagnóstico, com histórico de médicos e resultados, e com a fé de que Tu és maior que qualquer diagnóstico. Jeová Rafa, eu te clamo, não porque minha fé é perfeita, mas porque a Tua promessa é perfeita. Toca agora em cada corpo doente, em cada célula que precisa de renovação, em cada órgão que está funcionando abaixo do que Deus criou, em cada dor crônica que já virou companheira indesejada. Para quem está com câncer, Jeová Rafa está no tratamento contigo. Ele guia a mão do médico. Ele age onde a medicina chega ao limite. Para quem está com depressão, que o Espírito Santo renove a mente, que a química do corpo seja restaurada, que a alegria que foi roubada seja devolvida. Para quem está com problema no coração, que o Deus que criou o coração o cuide, que cada batida seja governada pelo Criador. Para quem está esperando o resultado de exame, que o resultado mostre a mão de Deus. Que o médico fique surpreso, que o laudo diga o que a oração já decretou. E para quem está em longa fila de espera, que Deus abra portas que o sistema não abre. Que o favor sobrenatural acelere o que seria lento. Pelas pisaduras de Jesus, somos sarados. Essa palavra está escrita, e a palavra de Deus não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Envia para quem está doente. Essa oração é para eles. Eis que vos dou poder para pisardes sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Poder sobre toda a força do inimigo, sem exceção, sem condição, sem limite de situação. Não apenas sobre ataques visíveis e físicos, mas sobre tudo que opera no plano espiritual.
sobre toda a força. Essa autoridade não foi ganha pelo mérito humano, foi delegada por Jesus na cruz, e ela pertence a todo crente que a exerce com fé e no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu exerço a autoridade que me foi delegada. Eu quebro todo espírito de opressão sobre esta vida, toda tristeza sem causa que chegou sem ser chamada, todo pesadelo que rouba o descanso, toda ansiedade que acelera o coração às 3 da manhã, todo pensamento de morte e desistência. Em nome de Jesus, quebrado, eu quebro toda maldição geracional que opera sobre esta linhagem, todo padrão de pobreza que se repete de geração em geração, todo padrão de doença recorrente na família, todo ciclo de relacionamentos destruídos, todo padrão de fracasso que reaparece, em nome de Jesus, cortado. Gálatas 3,13 declara com clareza absoluta: Cristo nos resgatou de toda e qualquer maldição. E eu reclamo esse resgate agora, com a certeza de quem sabe que o preço foi pago na cruz. Eu quebro todo acordo inconsciente com o inimigo. Palavras que falei sobre mim mesmo sem perceber. Pensamentos que alimentei sem questionar. Portas que abri por ignorância. Em nome de Jesus, fechadas. E eu decreto: toda porta aberta ao inimigo está fechada, selada pelo sangue de Jesus. Eu queimo o espírito de Leviatã que opera torção, que distorce comunicações, que cria mal-entendidos, que usa o orgulho para manter divisão. Em nome de Jesus, destruído. E decreto: o Espírito Santo é o único que habita nesta vida. Não há espaço para o inimigo. A casa foi limpa, varrida e ornamentada pelo Espírito de Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Eu venci pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. A vitória não é futura, é presente, conquistada na cruz, aplicada pela fé, em nome de Jesus. Amém. O livramento foi declarado. Agora vamos para os versículos finais do Salmo 91. As 7 promessas que Deus mesmo faz. Curta e comenta: livre em nome de Jesus, porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade eu estarei com ele. Eu o livrarei e o cobrirei de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, 14, 16. Aqui o próprio Deus fala, não o salmista falando sobre Deus. Deus falando. Sabe quantas promessas Deus faz nestes 3 versículos? 7. 1. Eu o resgatarei. 2. Eu o protegerei. 3. Eu lhe darei resposta. 4. Na adversidade eu estarei com ele. 5. Eu o livrarei. 6. Eu o cobrirei de honra. 7. Vida longa eu lhe darei. 7 promessas feitas por Deus, para quem o ama, para quem conhece o seu nome, para quem clama. E você está clamando agora. Então todas essas promessas são suas. As 7 promessas de Deus. Promessa 1. Eu o resgatarei. Tirar de lugar de perigo, não apenas melhorar a situação. Como Deus tirou Daniel do poço dos leões e os 3 jovens da fornalha. O mesmo Deus que os resgatou, te resgata agora. Promessa 2. Eu o protegerei. Proteção ativa que vai à frente. Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti quebrando as portas de bronze. Deus remove obstáculos antes que você chegue neles. Promessa 3. Eu lhe darei resposta. Jeremias 33:3 confirma. A resposta saiu do céu exatamente no momento em que você clamou. Ainda que a manifestação demore, pode demorar a se manifestar, mas já foi enviada. Promessa 4. Na adversidade, eu estarei com ele. Não é eu vou tirar a adversidade. É na adversidade eu estarei, como o 4º homem na fornalha. Deus está dentro da adversidade contigo, não do lado de fora esperando você sair. Promessa 5. Eu o livrarei.
Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, sem exceção. Promessa 6. Eu o cobrirei de honra. O que foi humilhação vira testemunho glorioso. O que foi vergonha vira evidência do poder de Deus. Deus honra quem o honra, sempre, em todo tempo, sem uma única exceção na história bíblica. Promessa 7. Vida longa eu lhe darei, com saúde, com propósito, com presença de Deus. E no final, a salvação. A vida que não acaba, o encontro com o Pai. Essa é a última promessa do Salmo. E é, de todas as 7, a maior e mais abrangente. Pai, eu cheguei até aqui, não desisti no meio do vídeo, orei cada bloco, e agora estou diante da tua promessa final. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Então eu te amo, Senhor. Mesmo que a minha fé hoje seja pequena, mesmo que minha vida não seja perfeita, eu te amo, e por isso eu me apoio na tua promessa. Tu me resgatas. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Então eu clamo agora, não apenas com as palavras desta oração, com o coração, com cada situação que trouxe hoje, com cada nome que carrego na intercessão, eu clamo e tu respondes. Na adversidade eu estarei com ele. Senhor, eu sei que a adversidade não vai embora só porque orei, mas a promessa não é ausência de adversidade, é a tua presença dentro dela. E isso muda tudo. Eu o livrarei e o cobrirei de honra. Honra. Deus não apenas resolve o problema, Ele te cobre de honra depois. O que foi humilhação se transforma em testemunho. O que foi vergonha se transforma em glória dele. Vida longa eu lhe darei. Senhor, eu recebo essa promessa para mim, para os meus filhos, para a minha família. Vida longa, com saúde, com propósito, com ti, e lhe mostrarei a minha salvação. A última promessa, a mais importante, não apenas proteção nesta vida, a salvação, a vida eterna, o encontro final com o Pai. Eu recebo tudo isso, cada uma das 7 promessas, declaradas sobre mim, declaradas sobre minha família, declaradas sobre este lar. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, porque Tu não mentes, porque o que prometeste, Tu cumprirás. Em nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória, em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Todas as vossas necessidades, não algumas, não as espirituais, não as que ele acha conveniente suprir. Todas, segundo as suas riquezas, que não têm fim. Deuteronômio 8:18 acrescenta: é o Senhor teu Deus que te dá força para adquirir riqueza, não o chefe, não o mercado, não a sorte. É Deus que dá força e abre portas. Senhor, eu te apresento a situação financeira desta família, as dívidas que parecem maiores que a renda, os boletos que chegam antes do salário, o aperto que faz a geladeira ficar vazia. O pai que não consegue dormir pensando em como pagar. Tu vês tudo isso, e Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, o mesmo que mandou o corvo com pão para Elias, o mesmo que multiplicou o óleo da viúva, o mesmo que alimentou 5, com 2 peixinhos e 5 pães. Esse Deus está aqui agora. Eu decreto provisão sobrenatural sobre esta família. Que Deus abra as janelas do céu, como prometeu em Malaquias 3, que a bênção venha em forma de oportunidade inesperada, de porta que se abre quando parecia fechada para sempre, de favor com pessoas que têm o que dar, para quem perdeu o emprego, que o próximo seja melhor que o anterior, para quem tem dívida, que Deus abra caminho de quitação. Para quem tem negócio parado, que o favor de Deus movimente o que estava estagnado, e que a provisão que chegar venha com a bênção do Senhor, que não acrescenta tristeza. Porque Provérbios 10:22 diz:
A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta tristeza. Riqueza sem destruição de família, prosperidade sem afastamento de Deus, a bênção que é boa em todos os sentidos. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui, eu quero falar diretamente com você. Eu sei que a vida não é fácil. Eu também já passei por vários desertos, por momentos onde a escuridão parecia não ter fim. Mas eu presenciei a mão do Senhor me tirando de cada aflição, de cada provação, de cada situação que parecia impossível. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34:19 de todas, não de algumas, não das fáceis, de todas. Então eu te digo hoje, baseado na palavra e na experiência, você vai sair desse deserto. Não do jeito que entrou, mas muito melhor, mais fortalecido do que entrou, porque o caráter e a fé que Deus constrói no deserto não pode ser destruído nem abalado quando o palácio chegar. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, fixe os olhos no que não se vê, no que é eterno. Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e declare comigo, tudo posso naquele que me fortalece, hoje, amanhã e em cada dia que está por vir. Curta, se inscreva, envie para seus contatos, comenta, tudo posso, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:16-18. 3 mandamentos curtos, que contêm uma revolução de vida. Alegrai-vos sempre, não às vezes. Orai sem cessar, não em ocasiões especiais. Em tudo dai graças, não só no bom. Esta é a vontade de Deus para você. Não sofrimento, não resignação, alegria, oração, gratidão. Pai, obrigado. Obrigado porque a tua misericórdia, e somente ela, é a razão de não sermos consumidos. Obrigado porque as tuas misericórdias não se esgotam e se renovam a cada nova manhã sem exceção. Obrigado porque grande é a tua fidelidade. Obrigado pela vida que me deste, mesmo com seus imperfeições, mesmo com seus processos dolorosos, mesmo com as perguntas que ainda não têm resposta. É vida e é uma dádiva. Obrigado pela família, pelos que estão perto, que posso abraçar, pelos que estão longe, que posso interceder, pelos que partiram, que um dia verei novamente. Obrigado pela palavra, que não voltou vazia hoje, que caiu como semente em terra boa e que vai produzir fruto 30, 60 e 100 por um, no tempo certo, no lugar certo. Obrigado por cada pessoa que orou comigo hoje, que parou tudo o que estava fazendo. Trabalho, preocupações, rotina, e buscou o teu rosto com sinceridade e fé genuína. Isso tem valor eterno e não será esquecido por Deus. Obrigado pelo que ainda vai acontecer, pelas portas que ainda vão abrir, pelas respostas que ainda estão a caminho, pelas surpresas de Deus que ainda não vi e que serão melhores do que imaginei. Eu te agradeço antes de ver, porque a fé age no presente pelo que ainda não se manifestou. Porque a fé genuína sempre agradece antes da manifestação, como Abraão que creu contra toda esperança. Que a gratidão seja o meu estilo de vida, não apenas nos dias bons, em todos os dias, porque em todos os dias tu és Deus. E isso é razão suficiente para agradecer. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui, eu quero que saiba que isso não foi coincidência. Você buscou ao Senhor hoje, e a palavra diz que todo aquele que o busca de todo o coração o encontra. Você encontrou Deus hoje, nesta oração, neste salmo, neste momento. Pedido 1. Envie para seus contatos. Envie essa oração para seus contatos. Você tem alguém na lista que está passando por uma batalha, que está com medo,
que precisa ouvir que Deus está com ele. Envia agora. Você pode ser o instrumento que Deus usa hoje para chegar nessa pessoa. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Você orou, você creu, você vai receber. Pedido 2. Curte, comenta e se inscreve. Escreve aqui nos comentários qual versículo do Salmo 91 mais tocou você hoje. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Seu comentário vai encorajar quem vier depois e ainda não sabe se vai ser abençoado. E se ainda não está inscrito, clica em se inscrever e ativa o sininho. Todo dia tem uma oração nova aqui, para que cada manhã da sua vida comece com Deus. Produto: 21 orações fortes. Uma última coisa antes de ir. Muita gente que ora aqui comigo todo dia me pediu um material para orar também em casa. Por isso eu preparei as 21 orações fortes. São 21 orações completas para cada tipo de batalha que você enfrenta: proteção, cura, família, finanças, livramento. Para você orar em casa, no carro, de madrugada, para ter a oração certa na hora certa. Oração de proteção completa, baseada no Salmo 91. Oração de cura, Jeová Rafa declarado sobre o corpo. Oração pela família, cobertura sobre filhos e cônjuge. Oração financeira, janelas do céu abertas. Oração de livramento, quebrando todo laço espiritual. Oração da manhã e da noite, para cada dia começar e terminar com Deus. 21 orações completas para cada dimensão da vida. Baixe agora as 21 orações fortes. Link na descrição e no comentário fixado. Envia, se curte, comenta, se inscreve. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Salmo 91:14. Deus falou sobre você. Hoje, vá em paz.